Amado ouvinte, quero lhe convidar neste momento a abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, e versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E qualquer que tem esta esperança, purifica-se como ele é puro. Amigo ouvinte, todo crente é ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo é pecador. A justiça do pecador não está em que ele deixe de pecar, mas na graça de Jesus que o declara justo. Isso não quer dizer que tal crente deva então se desentender da vontade divina e se entregar ao pecado e tornar-se um boêmio da graça. Mas que há uma diferença importante entre a santidade e a pureza de vida. Somos santos não porque somos bons, mas porque Deus é bom. Somos santos não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que o Espírito Santo faz em nós. Há uma diferença entre a santidade e a pureza. Somos santos não porque somos puros, mas porque Ele é puro e buscamos ser puros como Ele, Jesus, é. O que é certo em relação aos cristãos individuais também o é em relação à igreja. A santidade é certamente a marca essencial da igreja de Cristo. E falar de uma igreja que não seja santa é uma contradição. No entanto, essa santidade não depende da pureza da igreja, mas se deve ao fato de que seu cabeça é santo. É precisamente porque a cabeça da igreja é santo, porque estamos unidos a ele, que acontece nos crentes, nos verdadeiros, vou abrir um parênteses aqui, o processo de santificação. Se tal processo não existe, isto pode ser sintoma de que não está verdadeiramente unido ao cabeça da igreja. O que acontece é que nós, os crentes, que nos tornamos santos em virtude de nossa união com Jesus Cristo, ainda temos que ser santificados dia a dia para sermos tornados aptos a pertencer a este santo corpo que é a igreja de Cristo. Quando falamos de um avivamento na igreja evangélica brasileira, isso é de suma importância. Se não levarmos isso em conta, corremos o risco de começar discutindo todas as coisas que estão mal dentro da igreja. Certamente há práticas pecaminosas, pregações e ideias em nossas igrejas que deixam a desejar. Entretanto, se ao falarmos de um avivamento na igreja de Cristo, e começarmos referindo a essas práticas, poderemos cair no perigo de pensar em que a igreja necessita de reforma, porque a mesma está corrompida. De fato, o ensino está bastante deteriorado no seio da igreja evangélica, no que se refere às doutrinas cardeais da fé com especialidade. Então precisamos voltar à prática das primeiras obras, como o Senhor apela à igreja de Éfeso. É muito triste saber que a mistura do santo e do profano corrompeu a cristandade professante a ponto da igreja hoje estar caracterizada por Laodiceia, a igreja dos dias atuais, que será lamentavelmente vomitada terminantemente da boca do Senhor. Eu não gosto muito da expressão que a igreja tal está corrompida, que nós somos os que podemos ajudá-los a reformá-la. A reforma não vai resolver. O que resolve é a igreja voltar aos princípios neotestamentários, aos princípios sadios da igreja primitiva. Se a igreja está necessitando de avivamento, isso deve ao fato de que a própria natureza tem que estar em processo de avivamento. Igreja reformada sempre reformando. É um pensamento dos teólogos reformados. A primeira coisa que temos que dizer é que toda a reforma acontece por obra de Deus.
E os chamados reformadores não são outra coisa senão instrumentos imperfeitos que esse Espírito de Deus emprega para seus divinos propósitos. A segunda coisa, no mínimo tão importante quanto a primeira, é que a necessidade de uma reforma nem sempre é sinal de corrupção ou de erro, mas é a falta de obediência à palavra de Deus hoje, que tornou-se algo bastante impregnado no seio da cristandade professa. E os próprios reformadores, mesmo em meio a processo reformador, e depois de obter sucesso, sempre diriam que a igreja está necessitando de reforma. Eu não gosto muito dessa palavra reforma, mas a reforma foi de Deus, não resta nenhuma dúvida. E os homens que se empenharam nela foram poderosos instrumentos do Espírito de Deus. E os reformadores nunca se consideraram santos, no sentido de impecáveis, porque suas atitudes e ações foram particularmente puras ou pias, a maioria deles, mas eles sabiam que haviam sido reivindicados e justificados, mesmo em meio à sua pecaminosidade, tudo pela graça de Deus. O que torna justo o pecador não é a sua própria justiça, mas é a graça de Deus que declara justo e justifica quem ainda é pecador. Essa é a verdade bendita, que aquele que nele tem tal esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. A igreja do Senhor Jesus precisa entender que a marca essencial da igreja é uma igreja que seja réplica da igreja do primeiro século. Mas nós hoje, lamentavelmente, somos apenas uma sombra do que foi a igreja de Jesus no primeiro século. A igreja é santa por causa da santidade da sua cabeça, que é Cristo. Na vida do crente individual, isso requer uma constante renovada confissão de pecado. Assim como um crente confessa repetidamente seu pecado em meio a seu caminho de santificação, assim também a igreja está em constante necessidade de transformação em meio ao seu caminho rumo ao dia glorioso da consumação final. Se o princípio de que a igreja há de ser reformada sempre reformando é certo, a necessidade de reforma na igreja é uma realidade tão cotidiana como necessitamos de arroz com feijão todos os dias na nossa mesa. E é isso que importa, em termos humildade de reconhecer a nossa pecaminosidade, entender que sempre falhamos, enquanto o nosso Deus permanece fiel, nós muitas vezes somos infiéis. Mas o que nos consola é saber que, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que Deus, por sua graça, te abençoe rica e abundantemente.